Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós queremos ser gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez a fazer a sua obra. Aí está iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical com a nossa aula, da qual temos ministrado para que a igreja possa, mesmo online, mas está aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, com esse trabalho tão importante que é a nossa escola bíblica dominical. Nós queremos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por estar aqui e que o Senhor nessa manhã nos conceda a graça de estarmos aqui a aprender e também a ensinar um pouco da sua palavra e venha edificar não apenas o coração dos irmãos, mas também o meu coração, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, Pai, nessa manhã nós queremos ser gratos a Ti, Pai, por estar aqui na Tua casa mais uma vez. Queremos ser gratos a Ti por a oportunidade ímpar que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, Deus. Te pedimos a Tua bênção sobre esse trabalho, Te pedimos a Tua bênção sobre cada aluno da escola bíblica, cada família que está em sua casa nesse momento conosco. Te pedimos, Pai, a revelação do Teu Espírito Santo aqui na Tua palavra, Senhor, a qual o Senhor deve trazer ao nosso coração. Seja conosco. Abençoe os professores, abençoe a superintendência da escola, continue, meu Senhor, a cada dia, fortalecendo meus irmãos na fé, pois assim é que eu te peço, e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos aqui nos acomodar, para que possamos estar dando aqui início à ministração da nossa aula de hoje. Nós estamos estudando a lição de número 6, que vai tratar por tema a condição dos gentios sem Deus, né? A condição dos gentios sem Deus, que o apóstolo Paulo relata na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 11 e versículo 12, Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao versículo de número 14, é o texto aqui, a leitura bíblica que nós vamos estar lendo com os irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, você que está em casa, está conosco aí no seu sofá, na sua sala. Abra a sua Bíblia conosco na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. E depois abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 12 ao 14. Efésios 2, versículo 11 e 12. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Versículo 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos conceitos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 12 ao 14. E foste pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam na pisada daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, diz o apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículo 12 ao versículo 14. Então, queridos, essa é a leitura bíblica que vai nortear a nossa aula nessa manhã, que nós queremos, sem perda de tempo, estar entrando aqui na nossa aula, fazendo a leitura da introdução e já está entrando nos tópicos, ali nos pontos, e trazer para os irmãos aquilo que o nosso tempo permite, para que os meus irmãos possam ser edificados pelo ensino da palavra de Deus. A introdução da aula diz assim: na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircunciosos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, uma forma,
separado de Israel, outra forma, alienados quanto à promessa, outra forma, sem esperança, outra forma, e sem Deus no mundo. Então Paulo ele vai lembrar isso. Logo estudaremos cada um desses aspectos, né? Então, queridos, nós teremos que estudar nessa manhã 3 pontos aqui que deveremos estar discorrendo, né? O primeiro ponto é chamados incircuncisão. O segundo ponto é estranhos ao concerto da promessa. E o terceiro e último ponto vai falar sobre sem esperança e sem Deus. São 3 situações que o autor traz na nossa aula de hoje, que viviam aqueles que não eram judeus, aqueles que não nasceram em Israel, aqueles que não foram de sangue, descendência de Abraão, descendência abrâmica. Então Paulo vai lembrar, e eu venho lembrar aos irmãos que esses que Paulo está citando somos nós, né? Nós somos gentios. É importante que os irmãos se lembrem disso, que nós somos gentios. Paulo, quando está falando sobre esses, ele está falando também, não apenas de alguns da sua época, né, que não nasceram em Israel, que nasceram na Ásia, mas também Paulo está lembrando daqueles do futuro, que no caso seria nós, que também não nascemos em Israel. Então o primeiro ponto vai falar assim: chamados em circuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus, identificados como incircunciosos. Era a forma que os judeus identificavam os gentios. Eles eram tidos como pessoas incircunciosas. Glória, né? Eles não eram circuncidados, digamos assim. Os irmãos acho que lembram quando Davi, lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, Davi ele se irrita pela afronta de Golias ao exército de Israel, e Davi usa esse termo para tratar com Golias. A Bíblia diz que ele diz assim: quem é este incircunciso filisteu? O termo que Davi usa ao tratar Golias como incircunciso, ele estava dizendo: esse não é circuncidado, esse não faz parte da promessa, não tem um sinal da aliança. Então quem é ele que se acha no direito de se levantar e afrontar o exército do Deus vivo, né? Então por aí já deu para os irmãos entender e perceber quem o autor da nossa aula de hoje vai tratar como incircunciso, né? O primeiro tópico vai dizer o seguinte: o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal interno, um sinal externo, melhor dizendo, de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, conforme narra Gênesis capítulo 17, versículo de número 10 e 11, né? O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircuncioso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão torna-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos, né? Então a circuncisão era um sinal físico que o Senhor Deus ele mandou que fosse feito desde o livro do Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao 11, para que fosse um sinal que tivesse no corpo dos homens. Só era feito em homens, não era feito em mulher, né? Que era como se fosse assim parecido, a gente podia comparar aqui com a cirurgia de fimose, né? Havia aquele sinal ali no prepúcio que tinha a marca da aliança. Foi Deus que mandou
para que aquele homem tivesse o sinal que ele fazia parte da aliança com Deus, que ele era descendente de Abraão. Porém, a ordem do Senhor, em Gênesis capítulo 17, versículo 14, era que não só apenas os filhos legítimos, mas também todo aquele que era comprado, ou seja, os escravos, que o judeu comprava e que vivia dentro da sua casa, deveria também ser circuncidado. Por quê? Por uma razão. Para o judeu, quem não tinha o sinal da circuncisão era considerado como imundo. Era necessário que tivesse o sinal. Era algo tão sério que os irmãos vão ver aqui, se der tempo no decorrer da lição, que os judeus eles não tinham coragem de sentar na mesa e comer com quem não era circuncidado, ou seja, com um gentio, né? Então, a circuncisão, precisamos aqui já entender que era o sinal da aliança com Deus, que Deus tinha mandado que Abraão fizesse. Depois, quando o povo hebreu saiu do Egito, Deus ordenou também a Moisés que fizesse, também fizesse ali no deserto, chamasse todos que não tinham sido circuncidados para fazer a circuncisão, porque era o sinal da aliança com Deus. Ou seja, era como se Deus dissesse: o homem só pertence a mim se ele tiver o sinal da aliança que eu mandei que os patriarcas fizessem. Amém, meus irmãos? Então, meus amados irmãos, esse era o conceito da circuncisão. Era a validade que a circuncisão dava ao povo que Deus havia escolhido. Afinal de contas, a nação de Israel, a nação hebreia, a nação que nasceu da descendência abrâmica, que é da descendência de Abraão, era a nação que Deus tinha escolhido, e Deus queria que aquela nação tivesse um sinal da sua fidelidade e da aliança que Deus tinha feito com ela através do seu servo Abraão. O segundo vai falar sobre o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Livro do Êxodo, capítulo de número 19, versículos 5 e 6, nós vamos ver que o significado daquela circuncisão, daquele sinal, apontava para a santificação. Era algo separado. Deus queria separar aqueles que Ele tinha escolhido para que o servisse, era necessário isso. Então, se os irmãos puderem abrir comigo aí no livro do Êxodo, capítulo de número 19, versículo de número 5 e 6, nós vamos ler isso aqui, para que os irmãos possam ter a veracidade daquilo que estamos falando aqui nessa manhã, na nossa escola bíblica dominical. Êxodo 19, versículo de número 5 e versículo 6 diz assim: Agora, pois, diligentemente ouvides, melhor dizendo, a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha posteridade, a minha propriedade, minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando Deus ele manda fazer o sinal da circuncisão, era o significado religioso de um povo que era separado, de um povo que era santo, de um povo que servia a Deus. Como diz o apóstolo Pedro, se Deus é santo, também aqueles que o servem devem ser santos, Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sensualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação, requeria ao povo escolhido, Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo comer com os incircunciosos. Amém, meus irmãos? Então, como naquela época as outras nações que não tinham sido escolhidas por Deus, digamos assim, Deus fez a promessa a princípio para Israel e não para nenhuma outra nação. A nação que Deus chama
para a responsabilidade de representar ele na terra, e o seu reino era a nação judia, era a nação, queridos, de Abraão, né? Então, como naquela época os pecados, né, a desobediência, né, ali estava fortemente, a corrupção do caráter estava fortemente ligada aos atos sexuais, né? Então Deus, ele mandou que Abraão fizesse esse sinal no órgão sexual do homem, para que ele lembrasse que ele não poderia se corromper, que ele não poderia fazer práticas sexuais ilícitas, que ele não deveria entrar por esse caminho, porque ele tinha um sinal da separação, ele tinha um sinal da santificação. Foi esse o motivo pelo qual esse sinal não foi feito na mão, esse sinal não foi feito na perna, não foi feito em nenhuma outra parte do corpo, senão no membro, né, que é o órgão sexual do homem, justamente por esse propósito, porque representava a santificação, né, ou seja, a separação daqueles atos sexuais ilícitos, depravados, que era abominação ao Senhor e que não agradava ao Deus daquele povo, que é o nosso Deus, né? Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que os judeus, eles não comiam, eles não sentavam, aliás, eles nem conversavam com os gentios que eram incircunciosos, que não tinham o sinal da circuncisão. O caso era tão sério, que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, que quando Deus manda mensageiro, falou para Cornélio que mandasse mensageiro lá em Jope, e chamasse a Pedro, para que Pedro fosse na casa de Cornélio e evangelizasse Cornélio, se Deus não tivesse mostrado aquele lençol, representando com aqueles animais imundos dentro, e falando para Pedro que aquilo que Deus purificou, o Pedro não considerasse imundo, Pedro não tinha ido lá evangelizar Cornélio. Pedro só foi porque Deus mostrou, porque Pedro não evangelizava a gentil. Pedro, ele não evangelizava a quem não tivesse o sinal da circuncisão, e Cornélio era circuncioso, Cornélio não era judeu, por isso foi preciso que Deus mostrasse. Por conta disso, os judeus, eles nem sentavam na mesma mesa para comer com um incircuncioso, porque como o sinal da circuncisão no corpo deles, físico, representava a purificação, eles tinham os gentios como impurificados, ou seja, como imundos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então eu acredito que os irmãos tenham entendido isso aí. A circuncisão do coração, né? O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mão humana, conforme Paulo narra na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 11, parte B. A boa nova de que Paulo traz é que na verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelo homem, mas que foi feita no interior, aqui é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? Então Paulo, ele vai trazer um conceito, agora entrando na área espiritual, entrando na lei da graça, entrando na promessa de Cristo. Paulo vai dizer que a verdadeira circuncisão não era aquela para esse tempo feita na carne. Aquela era a antiga aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, e que aquela aliança tinha passado. Agora era a lei da graça, e a circuncisão era feita agora no coração. Mas como a circuncisão poderia ser feita no coração? A circuncisão agora, ela era reconhecida pelo um coração transformado, pelo homem que se tornou nova criatura, por alguém que teve seu caráter mudado pela presença do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Paulo dizia que a verdadeira circuncisão agora
era no coração. Era aquele que aceitava Jesus, era aquele que foi transformado, que agora tinha uma nova vida, novos atos. Esse tinha o sinal da circuncisão, porque o sinal da circuncisão agora, depois da vinda de Cristo, não era mais um sinal na carne, e sim no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo enfrentou muita dificuldade quando ele começou a pregoar isso, né? Muita dificuldade o apóstolo enfrentou para que ele viesse está pregando assim, né? Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Paulo diz: agora não importa mais se tem o sinal da circuncisão no prepúsculo, se não tem o sinal, se nasceu em Israel, se não nasceu, se nasceu em outro país, em outro continente. Para isso agora não importa. A graça de Deus é abrangente a todos. E agora o sinal verdadeiro para que o crente vá para o céu, para que ele pertença a Deus, não é mais na carne, sim ele ser uma nova criatura, transformado pelo poder da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro tópico, né? Aonde vai falar da circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussão acalorada entre os judeus e gentios. Foi um assunto que teve dificuldade. Eu não vou ter tempo aqui de ler tudo aos irmãos, mas foi uma dificuldade que houve esse assunto entre Paulo, entre Pedro, entre João, entre Tiago, entre os patriarcas, que eram considerados patriarcais da igreja, como Pedro, como Paulo, como Tiago, né, que a Bíblia diz que eles eram as colunas da igreja em Jerusalém. Houve uma dificuldade ali, porque Paulo pregava que a circuncisão era de coração, e Pedro e os demais pregavam que ainda haveria de valer, né, a aliança da circuncisão na carne. E isso teve uma dificuldade grande. Se você for ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo 1, versículo 2, 5 e 6, você vai ver o assunto entrando em uma proporção assim, de uma forma até acalorada, né, até temperada pelos ânimos, porque os apóstolos tiveram dificuldade ali para se entender com relação a esse assunto, né? Mas finaliza essa discussão que teve por base a instituição do concílio, do primeiro concílio da igreja, que aconteceu em Jerusalém, com os líderes das igrejas. Digamos assim, que foi uma reunião de ministério que foi convocado. Como Jerusalém era a igreja mãe, foi a sede aonde convocaram todos os líderes de igreja para que fosse a Jerusalém e tivesse ali uma reunião, um concílio, onde ia se discutir sobre esse assunto da circuncisão. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 28 e 29, ficou determinado assim. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, para os irmãos poderem entender em que desfecho deu o assunto da circuncisão para o gentio, né? Em que desfecho deu. Olha aí Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 28 ao versículo de número 29, que diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor mais encargos algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada, e das fornicação, das quais coisas bem fazei, se vos guardardes, bem vos vá. Essa palavra foi dita pelo apóstolo Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém. E naquela reunião de ministério, naquele concílio, Tiago disse: olha, não vamos mais impor para o gentio essas coisas a qual nós estamos impondo para o judeu. Não vamos mais impor. O que eles têm que fazer, que é muito necessário, que ele venha se abster da prostituição, que eles não venham comer
sangue de animal sufocado, sacrificado a ídolos, não. Que eles sejam uma nova criatura. Se eles fizerem isso e seguir a palavra, já vão bem. Então a gente não vai impor, e aí acabou ali a discussão sobre a questão do sinal da circuncisão na carne. Amém, meus irmãos? Então eu espero que você tenha entendido. Esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico vai falar sobre estranhos ao concerto da promessa, que também era uma situação que o gentio, eu e vocês, tinha com relação a Deus, que era a gente ser estranho. Ou seja, e o que o autor fala quando ele vai chamar de estranho? Ele vai chamar de não conhecer, de não estar a par. Era o que nós vivíamos antes. Eu e você não estava a par. A gente não sabia qual tinha sido o concerto, as alianças, as promessas que Deus tinha feito. A gente não fazia parte do contexto, então a gente não sabia, né? A gente não sabia disso. Então vai dizer dessa maneira. Nessa parte o apóstolo Paulo aponta a situação do gentio. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa. A gente não tinha conhecimento de nada disso. Lembra disso, irmão? Eu também não conhecia nada, não conhecia a Bíblia, não conhecia Deus, não sabia quem era o Espírito Santo, não sabia que era versículo, não sabia que era capítulo. Nós não sabíamos nada até sermos alcançados por Jesus, né? Até Jesus ter nos libertado. Então o primeiro tópico vai falar o seguinte: uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada do gentio, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isso é, antes da regeneração, eles viviam imerso no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade do gentio era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, conforme narra João no capítulo de número 4 e no versículo de número 22. E qual era a promessa? A salvação viria dos judeus. Era isso que João diz no capítulo 4, versículo 22. E quem era a salvação? Cristo, o Messias, Jesus. Você lembra quando o anjo Gabriel, ele foi a Nazaré e falou para Maria que botasse o nome do menino Jesus, porque seria Salvador? Era ele que ia salvar a humanidade. Então a promessa está lá em João capítulo 4, versículo 17, que a gente estava totalmente fora, a gente desconhecia. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Nós éramos fora, irmão. Nós não entendíamos nada disso, a gente não sabia nada disso. E Paulo ele vem lembrar: olha, vocês eram assim. Amém? Não esqueçam, né, que vocês viviam sem Cristo, viviam sem vida espiritual, viviam sem salvação. O apóstolo vem nos lembrar disso, né? Era totalmente alheio, totalmente estranho às promessas que o Senhor tinha feito ao povo judeu, ao povo hebreu. Por quê? Porque essa promessa não foi feita para nós, meus irmãos. Amém? Não foi feita para nós. Mas pastor, se não foi feita para nós, por que é que nós estamos servindo a Deus? Por que é que a gente vai ser salvo? Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 11 e 12, você vai ver Jesus dizendo assim: veio para os seus, diz o apóstolo João, mas os seus não o receberam. Quem foi? Os judeus rejeitaram o Cristo. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Naquele dia, nós estávamos sendo inseridos no projeto salvífico de Cristo. Aí no capítulo 10 do Evangelho de João, nós vamos encontrar Jesus, ele falando uma coisa interessante. Ele diz assim no capítulo 10 do Evangelho de João, e versículo 16, ele diz assim, ó: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém agregá-las, ou seja, juntá-las com vocês, então haverá um só rebanho e um só pastor. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: olha, eu vou também trazer os gentios para essa promessa.
Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou trazer também os gentios para fazer parte dessa promessa. Então, naquele momento, irmão, nós estávamos recebendo a promessa de que nós também ia se juntar. Jesus estava fazendo ali a promessa do corpo universal, como se ele estivesse dizendo: depois que eu fizer o sacrifício e partir, o véu do templo vai se rasgar, e a promessa da salvação não é só para os judeus agora, vai ser para todos, o acesso vai ser aberto, e agora aquele que confessar o meu nome será salvo. Então eu vou agregá-los a vocês, vou trazer também para fazer parte disso. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, né? Então a Bíblia diz que nós éramos separados da comunidade de Israel. Logicamente, nós como gentio não fazemos parte da comunidade israelita, não fazemos parte do povo hebreu, não circulava nas nossas veias o sangue de Sara e nem o sangue de Abraão. Nós éramos gentio, então a gente não fazia parte disso, né? Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, que era a circuncisão na carne, que eles não precisavam fazer, mas também não fazia parte do povo escolhido, e consequentemente não poderiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado ao gentio, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Se você abrir o livro do Gênesis capítulo 17, versículo 17, você vai ver que Deus vai fazer a promessa apenas para Abraão e a sua descendência. Amém? Livro do Gênesis capítulo 17, versículo de número 17, os irmãos vão ver que o Senhor ele vai fazer a promessa apenas para Abraão e para sua descendência. Veja que na promessa, a princípio, não havia o gentio, pois diz assim o texto: então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dera à luz Sara, da idade de 90 anos. Amém, meus irmãos? Então perceba que a promessa lá não tinha, não estava inserido a gente, nós, o gentio, que não era judeu. Só a promessa aqui seria feita a Abraão, a descendência do filho de Abraão, que seria Isaac, e não nenhum de nós, né? Então nós estávamos longe, não poderia desfrutar, a gente não desfrutava do privilégio desta promessa. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó, conforme narra o Evangelho de Mateus capítulo 22, versículo 32, que nós não temos tempo de estar lendo aos irmãos. Os irmãos, leia aí, e você vai ver o Senhor, ele fazendo a menção da promessa, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Perceba que na Bíblia nós vemos várias passagens aonde, quando Deus vai se manifestar, quando Deus vai se apresentar, se revelar, ele sempre vai usar esse termo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O que ele estava dizendo? Eu sou o Deus da promessa. Eu sou o Deus da promessa. Entretanto, os gentios os que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornaria descendência de Abraão. Aí você vai ver aí Paulo falando aos Gálatas no capítulo de número 3, versículo 29, que nós somos adotados pelo Senhor. Amém? Fomos adotados também por Deus, e também passaríamos a fazer parte dessa promessa, passaríamos a fazer parte do projeto da salvação, porque fomos adotados. Aí o terceiro tópico vai falar o seguinte, meus irmãos: que nós éramos alienados aos aspectos da promessa.
Esse termo alienado que Paulo usa aqui, a tradução é que nós éramos sem conhecimento disso, né? O termo ele fala de loucura, nós éramos louco, né? Fala de maluco, alienado. Geralmente a tradução, se você for consultar, você vai procurar, você vai ver que o alienado ele tem a tradução de alguém louco, de alguém maluco, de alguém que não consegue entender. Era o que nós éramos antes da promessa de receber a Cristo. Nós não conseguimos entender. Amém? Quantas vezes eu cheguei, passei na frente de uma igreja evangélica e vi os crentes tudo no fogo de Deus, tudo dando glória a Deus alto, e eu dizia assim: esses crentes parece que são um bando de maluco, parece que são tudo é louco. Sei para que esses gritos, essa zoada todinha. Eu não entendia nada, né? Então era assim que nós éramos antes. Eu acredito que você também era assim, porque a gente não entendia, porque tanto alvoroço, né? Porque tanto barulho ali, a gente não entendia o prazer que era estar na presença de Deus, né? Uma vez separado da comunidade de Israel, o gentio desconhecia totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Os pactos que Deus fez aos patriarcas girava justamente, apontava, culminava para o advento do Messias. Que advento era isso? Era a vinda de Jesus à terra. A vinda de Jesus ao mundo era o advento do Messias. Então destacamos aqui pelo menos 3 pactos. O pacto abrâmico, né? Que está lá no livro do Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, quando o Senhor chama Abraão, manda ele sair da terra, da parentela, e faz o juramento, né? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o pacto que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, chamado de pacto abrâmico, né? E destacamos o pacto mosaico, que foi o pacto que Deus fez com Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 ao 14. Eu aconselho a você que depois tem um tempinho, abre lá, irmão, leia e veja lá que coisa maravilhosa o pacto que Deus fez com Moisés, conhecido como pacto mosaico, né? Onde o Senhor promete todas as bênçãos ao povo, se o povo obedecesse a Deus, se o povo andasse no caminho de Deus, se o povo honrasse a Deus, se o povo adorasse a Deus, Deus ia dar tudo de bom para aquele povo. Está lá, leia lá para você ver, né? E também destacamos o pacto davídico. E qual é o pacto davídico? Está lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 13 ao 16, aonde o Senhor promete eternizar. Essa é o termo correto. Deus promete eternizar o reinado de Davi, viu? Ele diz que se Davi obedecer a Deus, for com Deus e seguir a orientação de Deus, o trono de Davi seria eternizado. Pastor, e Deus eternizou? Sim, eternizou. Ninguém pode desmanchar o trono de Davi, que é onde Jesus vai sentar na sua volta. Aleluia, né? Se você for ler aí a escatologia, você vai ver que na terra do Armagedon, na guerra do Armagedon, melhor dizendo, vai ter um retorno aonde o Senhor vai sentar no trono de Israel e vai fender o monte no meio. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então esse pacto, também conhecido como pacto davídico, vai se cumprir, né? Queridos, estamos chegando aqui ao final da nossa aula, né? O tempo corre e o último ponto vai falar sobre sem esperança e sem Deus, que era o que nós vivíamos, né? A gente não tinha Deus, portanto não tinha esperança. Mas pastor, por que quem não tem Deus não tem esperança? É porque a Bíblia diz que a esperança é derramada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Está lá na carta aos Romanos, capítulo de número 5. Vá lá que você vai ver Paulo dizendo que a esperança é derramada em nosso coração, né? Pois a esperança não confunde, diz Paulo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então quem não tem Deus na vida não tem esperança. E quem não tem esperança, meus irmãos, como foi pregado quinta-feira no nosso culto de doutrina, não tem um alvo a alcançar, não tem a convicção de que vai vencer. Glórias a Deus, né? E também vai dizer que sem Deus no mundo, né? A expressão aqui usada por Paulo para concluir aqui,
que o gentio, eles eram sem Deus no mundo, não quer dizer que eles não criam em deuses. Eles não eram sem o Deus verdadeiro. Deus eles criam muito, porque eles viviam na idolatria grega, na idolatria romana. Eles adoravam vários deuses, só que mesmo adorando a vários deuses pagãos daquela época, né? Eles adoravam, irmão, a Poseidon, né? Adoravam a Zeus e a tantos deuses pagãos daquela época, mas isso não levaria eles, não inseria eles no projeto da salvação. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele chega lá na Grécia, lá em Atenas, Paulo vai pregar sobre um Deus desconhecido e coloca lá um altar ao Deus desconhecido, e Paulo começa a pregar sobre esse Deus, porque não tinha mais onde botar outro altar, porque era Deus de todo jeito lá. E Paulo disse assim: eu estou pregando ao Deus desconhecido que salva. E Paulo pregou a Jesus, e estava lá a igreja da galáxia, bendito seja o nome do Senhor Jesus, ali na Grécia, né? Então, meus amados irmãos, nós, para sermos inseridos no projeto da salvação, foi necessário a gente crer em Jesus, a gente aceitar Jesus como Salvador, para que a nossa história tivesse mudado. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Agora, você e eu não somos mais considerados incircunciosos, viu? Nós somos circuncidados, bendito seja o nome do Senhor, né? Mas pastor, nós não temos o sinal da aliança de Deus no prepúsculo. Nós não precisamos, querido. O nosso sinal está aqui, ó, no nosso coração, na nossa fé. O nosso sinal agora, ele está na nossa nova vida em Cristo. Paulo fala sobre isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Glorificado e louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu estou falando nessa manhã para pessoas que são novas criaturas, eu estou falando para pessoas circuncidadas espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Então, que Deus em Cristo abençoe os meus irmãos, em nome de Jesus. Que os irmãos possam ter, eu espero ter contribuído para o crescimento espiritual de cada um de vocês que estão me ouvindo. Eu espero ter contribuído para o esclarecimento bíblico, né, ortodoxo da palavra de Deus ao coração de toda a congregação Filadélfia 1. Que Deus abençoe. Nós vamos estar aqui nesse momento fazendo uma oração e encerrando a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por estar aqui diante do Senhor e por essa aula a qual Deus tem trazido ao nosso coração. Curve aí sua cabeça e oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai de santa e eterna graça e misericórdia, nós queremos ser gratos a Ti nesta manhã, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui na Tua casa. E mais uma vez, Senhor, cogitarmos das coisas eternas do Teu reino. Muito obrigado, Deus, pela revelação do Teu Espírito. Obrigado, meu Senhor, pelo ensinamento da Tua santa palavra, de mais uma aula da EBD, a qual o Senhor tem nos concedido graça. Abençoa os Teus filhos, Pai, que tem nos ajudado, irmão Jonathan, abençoa o irmão Ricardo, irmão Adriano, Teu servo. Abençoe todos os demais que têm contribuído com essa obra. Que o Senhor recompense com as bênçãos do alto, nos conceda um dia de paz, um dia de vitória. Abençoe toda a congregação Filadélfia 1, todos os alunos e cada um que faz parte desse trabalho, pois assim é que eu te peço e por fé te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, que a comunhão e que as doces consolações do amoroso Espírito Santo permaneçam sobre as nossas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus, e quem crê nessa bênção digam amém. Amém. A paz do Senhor, meus amados.